Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Consciência Oculta. Eu sou Rafael. Sobre você desencarnar e ir lá para o astral, para regiões de aprisionamento. Com tudo que eu já pesquisei e já pratiquei, eu posso falar para vocês que isso é verdade. Por exemplo, aqui no meu canal tem um vídeo em que eu deixei um relato de uma projeção astral minha na parte superior da terceira dimensão do umbral, lá no astral. E, de fato, existem muitas colônias lá no astral, onde espíritos enganadores, espíritos malignos, aproveitadores, subjugam consciências desavisadas, pessoas leigas e desinformadas, que não fazem o bom uso da sua intuição. Então, de fato, existe sim muitas colônias lá no astral e a grande maioria é para enganar, é para aprisionar as pessoas, e a grande maioria dos espíritos que desencarnam aqui vão para essas colônias de engano, de aprisionamento. Claro que em tudo a respeito de espiritualidade a gente tem que ter sempre bom senso, sempre bom senso. Então não existe só colônias de engano, de aprisionamento lá no astral. Existem colônias fortificadas de espíritos com boa intenção, realmente de ajudar, de reabilitar consciências que desencarnaram em condições traumatizantes. Os integrantes delas resgatam, quando conseguem, levam essas consciências para essas colônias para ajudar esses espíritos a reabilitar. Mas isso é exceção. O que acontece de fato no astral é que a maioria das consciências, quando desencarnam, vão parar no túnel com a luz branca, são pegos lá pelos arcontes, pelos líderes da fraternidade branca, e aí acontece toda aquela historinha que vocês já estão cansados de ouvir aqui no canal. A verdade é que você só estará livre disso em duas condições. A primeira eu já falei, que é você dando sorte de ser contactado por essas consciências, por esses espíritos de consciência elevada, bem intencionados, dessas colônias que são minoria, tá? É uma minoria, são verdadeiras agulhas no palheiro. E se você der sorte, você pode ser encontrado por eles, por esses seres bem intencionados, e levado para essas colônias e passar por reabilitação, sem ser reintroduzido no sistema reencarnatório. E ainda terá a oportunidade de expandir a sua consciência, mesmo após o desencarne. Essa é que é a grande sacada. Porém, eu não te aconselho a contar com a sorte. Em termos de espiritualidade, você nunca deve contar com a sorte. Não deve contar com a fé, não deve contar com a sorte, não deve contar com a oração. Você deve ter como sua base, como sua bússola, a razão. E como que você constrói a razão? Buscando transmutação. Essa é a segunda forma de você escapar. De você escapar dos arcontes. Somente transmutando corpo, mente, alma, entre aspas, espírito, né? Consciência, purificando sua subconsciência, transformando ela numa grande arma poderosa a seu favor, é que você consegue escapar das várias artimanhas e armadilhas dos arcontes no pós-desencarne. Então é importante você ler, pesquisar e principalmente praticar. No caminho da transmutação você tem que ser um exímio praticante. Vou apresentar para você um livro de iniciação para magos, o qual eu conheci em 2018, tá? Num grupo do qual eu fiz parte, para pessoas que queriam seguir o caminho da iniciação para mago. Então você entrava lá no grupo e você recebia o PDF
um livro, o foco mais importante desse livro é a transmutação. Foi o único que apresentou, em termos de magia, o alicerce e o acabamento, se é que vocês me entendem, que é o livro do grande mago Franz Bardon, Magia Prática, O Caminho do Adepto, de Franz Bardon. E por muitos, até ocultistas e magos renomados, é considerado como a obra mais completa em termos de magia, alta magia, em termos de transmutação. Em português está Magia Prática, o Caminho do Adepto, mas em alemão tá escrito assim, vou ver se eu consigo pronunciar corretamente, Der Weg zum wahren Adepten. A tradução do alemão ficaria o caminho para o verdadeiro adepto. E eu posso dizer, por experiência própria, que esse é um dos mais, se não a mais completa obra em termos de transmutação. Essa obra é praticamente um livro que ensina você a transmutar. Transmutar em todos os sentidos, tá? Eu não sou de ficar recomendando livros aqui no canal Consciência Oculta, mas se tem um que eu recomendaria em todos os vídeos, é esse aqui, Magia Prática, né? O Caminho do Adepto, de Franz Bardon. É o mais completo, tá? Ele vai desde o banho frio matinal, né? A escovação da pele. Então tem uma série de rituais ali diários que você precisa manter. Ele ensina autodisciplina física, mental e espiritual. É o caminho mais difícil, né? Já fiz um vídeo aqui falando sobre transmutação aqui no canal e eu disse e vou repetir, é o caminho mais difícil que você irá trilhar na sua vida, tá? Se você conseguir chegar até o final, certamente você se tornará um mago completo, barba, cabelo e bigode, tá? O que te diferenciará de mais de 70% dos magos que existem, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Se você conseguir chegar até lá, você estará num patamar elevadíssimo. E isso aqui não é ego, tá? É obrigatoriedade. Se você quiser, após o desencarne, ser dono de si mesmo, ser dono do seu próprio caminho, do seu próprio destino. Essa é a única forma de você, após o desencarne, ser dono do seu próprio nariz e não ser apanhado por ninguém, não ser alvejado, não ser enganado, não ser escravizado, não ser submetido a nada contra a sua vontade. Esse mago fantástico, Franz Bardon, ele sempre está enfatizando a importância de você ser uma pessoa responsável em termos de magia e você fazer reforma íntima. Esse aqui esse é diferente de todos, porque o mago, o tempo todo, em todos os graus, ele está enfatizando a importância de você fazer reforma íntima, de você estar em pleno equilíbrio com todos os elementos. E ele enfatiza que cada elemento é responsável para um tipo de atitude, né? Então ele ensina a essas premissas, né? A questão das emoções, né? Então cada emoção, positiva ou negativa, está atrelada a um elemento, né? Não vou ficar falando sobre isso aqui, porque isso aqui não é um tutorial, não é um curso, não é uma aula. É só para mim trazer para vocês aqui um alento, uma indicação para vocês aí, caso você esteja procurando algo realmente sério em termos de transmutação. Então eu indico para você, mais uma vez aqui, o Caminho do Adepto, de Franz Bardon, tá? Mas não vá por curiosidade, vá com seriedade, vá sim com ingenuidade, mas vá com responsabilidade. Não se sinta frustrado caso você tenha alguma queda no meio do caminho. Não é um caminho fácil,
Por isso acontece alguns tropeços no meio do caminho, mas você tem que ter a conscientização de sempre voltar. Sempre voltar. Ninguém é perfeito. Os tropeços eles acontecem, mas você tem que ter a conscientização de sempre se levantar e voltar para esse caminho. Só existe essas duas formas de você escapar de ser submetido a coisas que você não gostaria após o desencarne. Uma é contando com a sorte, o que eu não recomendo, e a segunda é você buscando transmutar aqui, tá? É o caminho mais difícil. Mas se você conseguir alcançar o objetivo final, será a coisa mais satisfatória da sua vida. Esse é um caminho da persistência. Você tem que persistir, insistir, persistir, né? O próprio avatar do Evangelho Gnóstico de Nero sempre disse: o negócio é você praticar e praticar e praticar, e sem desânimo e sem desmaio, continuar praticando e praticar e praticar e praticar. Buscando conhecimento teórico e botando esse conhecimento em prática. Esse é o caminho da transmutação, é o caminho mais difícil da sua vida, independente de quantas encarnações você já teve. A sua oportunidade é agora. Pode colocar sua barbinha de molho, porque não é um caminho que você vai conseguir alcançar com 2, 3 anos, 5 anos de prática. É um caminho que é para a sua vida inteira. É um caminho muito longo, mas o fim será satisfatório, tá? Estou indicando aqui para vocês o que eu faço, é o caminho que eu estou seguindo, tá? Eu não sei se você consegue esse PDF pela internet, porque eu consegui esse PDF através de um grupo de magos, né, do qual eu fiz parte. Eu não faço mais parte desse grupo, né, mas o livro físico, né, você consegue comprar aí pela internet. Só você pesquisar aí no Mercado Livre ou na Shopee, você consegue comprar ele usado, você consegue comprar exemplares novos. Então você precisa pesquisar aí. Tá? Não sei quanto que tá o livro físico, mas não deve ser muito caro não. Tá certo, pessoal? Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sino para receber todas as notificações. Não esquece de deixar o like aqui para ajudar na relevância do canal. Vamos alcançar mais pessoas aí, pessoas sérias, pessoas verdadeiramente bem intencionadas, interessadas em expandir sua consciência, né? Vamos criar aí uma egrégora do bem, uma egrégora verdadeira. Se você puder, compartilhe também aí esse vídeo, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.